Olá, bom dia! Como é bom estar aqui na presença de Deus para nos alimentar mais uma vez nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Nós terminamos ontem uma gama de vídeos falando sobre o valor da oração. E a minha oração ao Senhor sempre é que tenha servido de alimento para a sua alma, como serviu para a minha. E que você possa estar estudando um pouco mais, certo? Reveja os vídeos. Se você não acompanhou desde o primeiro, volte e você vai acompanhar. Faça as suas anotações. Mas é muito bom estar aqui. E hoje nós vamos falar num episódio que aconteceu no tempo que Jesus aqui estava na Terra, que está baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, o versículo de número 23. Esse é o nosso Manhã com Palavra e eu sou a missionária Ivailza Marques. E eu já vou te pedir, se você não é inscrito ainda, não é inscrita nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais alguém, mas não esqueça de maneira alguma de já ir dando o seu gostei, tá bom? Isso ajuda o nosso canal, isso ajuda com que o YouTube, a plataforma mande para outras pessoas, tá certo? Recomende, não é? E é muito bom estar aqui com você. Nós vamos agradecer a Deus agora por essa rica oportunidade que temos e o privilégio que eu tenho de ter você me escutando agora e escutando o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar e te agradecer, Senhor, pela vida, pelo lindo amanhecer, te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez para nos alimentar com esta palavra maravilhosa. Abençoe a vida de cada um que está comigo, abençoe a vida de cada um dos seus familiares, responde às suas orações. Nós cremos em Ti, Senhor. Amém. Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se você puder pegar a sua Bíblia, pegue. Se não, você faz suas anotações ou escuta, tá bom assim? Então vamos lá. Diz aqui: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou repetir. Nós estamos lendo Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, o versículo de número 23. E o nosso tema hoje é: tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23, que nós lemos, que diz assim: E disse-lhe, e Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha só, segundo escreveu o evangelista Marcos, nesse capítulo 9, nesse versículo 23 que nós acabamos de ler agora, Jesus está dizendo, e engraçado que, preste atenção no que está escrito, e Jesus disse-lhe. Não está dizendo que Jesus falou para uma multidão naquele momento. Isso não quer dizer que a multidão não estava próxima àquilo ali. O que está dizendo aqui é que Jesus está se referindo, se dirigindo a uma pessoa. Diz aqui, e Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia, nessa manhã, para compartilhar com você, para compartilhar com o seu coração. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para nós e coisas grandes a realizar na nossa vida. Nós encontramos nesse texto uma história, é uma história um pouco preocupante. Qual é a história desse texto? A partir do versículo 14, o título é O Jovem Lunático. Esse é aquele episódio em que um pai, olha a situação, a gente encontra que um pai vem com seu filho, esse é o contexto dessa passagem, vem com seu filho que está endemoniado, está possesso, e ele vem em busca
de pessoas que ele entende que vão poder ajudar. Ele encontra os discípulos de Jesus. Depois você vai ler a partir do versículo 14 e você vai encontrar toda essa história. E aí nada é resolvido. Agora imagine você o desespero daquele pai em estar com o filho naquela situação, vindo em busca de um socorro e de repente ver que ninguém pôde fazer nada. Só que ele não estava entendendo ainda que aquilo ali era para que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido ainda mais. E a gente encontra que esse homem, esse pai, vai em busca do socorro para um filho. E o mais interessante é que ele estava numa situação complicada. Por quê? Porque ele estava diante de pessoas que para ele, para aquele pai, poderiam resolver. Mas não foi isso que aconteceu. Eles não puderam resolver naquele momento. E aí, naquela hora, na primeira vista, a gente pensa assim, esse pai se decepcionou com os discípulos de Jesus, se decepcionou com aquelas pessoas. E isso é muito normal, a gente achar que alguém pode fazer alguma coisa por a gente e a gente se decepciona com aquilo, não é? Não sei se já aconteceu isso com você, mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Só existe um que não nos decepciona. Jesus de Nazaré, o nosso Deus, todo criador do céu e da terra. Certo? E aí, esse pai tem essa experiência triste. Mas uma coisa chama a atenção quando a gente lê esse texto, é que ele não desiste. E aí está o segredo. Não desista de procurar e buscar e perseverar buscando a bênção que você está precisando. A palavra que nós lemos hoje diz: tudo é possível ao que crê. E começa: se tu podes crer. E o mais importante é que quem está dizendo essa palavra não é uma pessoa qualquer, é o próprio Jesus de Nazaré. Olha que coisa maravilhosa. E aí, a gente acha esse texto interessante que ele se depara com aquela decepção no momento, mas o menino continua ali com aquela situação. Mas aí ele se encontra com uma pessoa que pode resolver tudo. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz uma coisa para aquele pai. Agora imagina, talvez para mim e para você a gente achasse que era tudo perdido. Bom, eu vou escutar por escutar, não é? Muitas vezes a gente não diz isso, mas aquele homem, ele escuta da voz do próprio Jesus, diz assim, ó. E Jesus disse-lhe, nós estamos lendo Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe, Jesus se volta para aquele homem, se volta para aquele pai. Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo ali. E ele se volta diretamente para ele. Ele chama a atenção. E Jesus diz, a Bíblia diz, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí a gente fica, às vezes, a gente para e pensa assim, então, se eu crer, eu consigo tudo na minha vida. Mas aqui eu encontrei no rodapé da Bíblia, aplicação pessoal, uma explicação interessante que eu achei que quero compartilhar com você. Se você tem essa Bíblia, você acompanha comigo aí. Diz aqui, ó, as palavras de Jesus não significam que podemos obter automaticamente tudo aquilo que quisermos, ao pensarmos positivamente. Olha só, não é assim. Eu penso, eu vou botar um pensamento positivo e num passe de mágica tudo vai acontecer. Espera um pouco. Jesus disse que tudo é possível se crermos, porque nada é difícil para Deus, viu? Não podemos ter imediatamente tudo o que pedimos a Ele, mas com fé, olha a fé sendo colocada em ação, podemos ter tudo o que precisamos para servi-lo. E ali está um pai diante de Jesus. E Jesus disse, olha,
Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E quando a gente vai um pouquinho mais adiante desse versículo de número 23, desse capítulo 9 de Marcos, olha a resposta do pai. Ele não questiona, ele não se entristece e vai embora, não. O problema estava ali com ele. Ele queria voltar com a solução. Isso é fé, isso é confiança naquele que pode fazer. Então essa é a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã, para nos alimentar. Olha só. E logo, esse é o versículo 24. E logo o pai do menino, Jesus se dirige ao pai do menino e disse-lhe, se tu podes crer. E aí o pai do menino clamando, não é falando baixinho, ele fala alto, com lágrimas. Aquilo tocou o coração daquele homem. E eu tenho certeza que essa palavra hoje está tocando o nosso coração. Disse, eu creio, Senhor. Olha a confiança desse pai. Ajuda a minha incredulidade. Ele pede socorro a Jesus. E o que é que acontece? Acompanhe, leia o restante dessa parte aqui, do versículo 14 até o versículo 41. Jesus faz um milagre e o menino fica liberto para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A fé daquele homem foi ativada por aquela palavra. Quando Jesus disse, se tu podes crer, não é? Muitas vezes nós nos encontramos em situações que as pessoas dizem assim, será que você vai conseguir fazer? Aquele é um desafio. É mesmo que ligar uma chavinha e você diz, vou lhe provar. E aí Jesus ativa essa chave. Ele disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então estava na mão daquele homem, daquele pai. Era a oportunidade dele e ele não deixa a oportunidade passar. Então essa manhã é a manhã de oportunidade. Creia, acredite, coloque a sua fé no Senhor que pode fazer. Ele diz, imediatamente ele diz, eu creio. E aí ele completa, como nós lemos, ajuda a minha incredulidade. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós vemos o resultado. O menino ficou liberto para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós, a palavra é, se tu podes crer, tudo é possível. Creia. O Deus continua sendo o mesmo Deus que faz milagre, que opera maravilhas, que ouve as nossas orações e que atende o nosso clamor. Ele faz aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso, que o seu dia seja abençoado mais ainda por Deus e creia, o mesmo Deus que operou aquele milagre, ele continua operando e tem bênçãos para a tua vida. Beijo no seu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando você e sua família. Se o Senhor nos permitir, estaremos amanhã aqui com mais um devocional, Manhã com Palavra, com essa que vos fala a missionária Ivailza Marques. E não esquece, deixa seu gostei, compartilha, comenta e se inscreve nesse canal. É muito bom saber que você está aqui. Deus te abençoe.